Beleza, pessoal. Então agora espero que vocês tenham conseguido baixar os arquivos sem problema. E daí eu só peço para vocês que vocês criem, pode ser na área de trabalho mesmo, uma pasta chamada Mini Curso Semana Gel. E daí dentro dela uma pasta chamada Entradas, onde vocês vão colocar aqueles arquivos descompactados. Por enquanto, deixem eles aqui nessa pasta. Tentem colocar exatamente o mesmo nome, que isso aqui é importante. A gente precisa ter um padrão de diretório. E daí deixa eles quietos. E a gente vai se voltar aqui para o ArcGIS Pro, porque a gente vai começar a mexer um pouquinho com o Python dentro desse ambiente aqui, tá? Então, o que eu gostaria de passar para vocês? É, Quando a gente está aqui no ArcGIS, tem uma ferramenta chamada Catalog, que antes era ArcCatalog, e nessas versões mais recentes mudou o nome, já faz na verdade bastante tempo. Essa ferramenta ela permite que a gente se conecte com coisas, com ferramentas, com databases, com pastas. E isso aqui é importante porque daí a gente consegue se conectar com aquela pasta lá que a gente criou. Eu já fiz essa conexão aqui, mas é só vir aqui, procurar a pasta e depois dar um OK, tá? Então vai estar a pastinha aqui, mini curso Semana Gel, que é onde a gente vai guardar tudo desse mini curso. E daí outra coisa, que isso aqui sim é bem mais recente, que é dentro desse curso a gente vai trabalhar através da interface dos ArcGIS Notebooks, que são basicamente blocos de notas que a gente consegue escrever códigos em Python dentro deles para executar tarefas de uma forma que eu acho bem mais organizada do que a maneira convencional que o ArcGIS Desktop tinha para gente. Que para quem veio do ArcMap, já mexeu um pouquinho com Python, vai lembrar que a gente tem uma janela Python dentro dos ArcGIS Desktops, onde a gente pode executar uma série de comandos. Mas aqui é bem mais complicado, a gente vai escrevendo um por um. Então a gente vai utilizar esses notebooks. Para criar um notebook, vocês podem vir aqui, abrir, clicar em Open New Notebook, daí vai abrir um notebook novo, tá? Ou vocês podem fazer a criação do notebook através do próprio catalog, clicando na pasta lá da Semana Gel e dentro dela a gente clica em Notebook. Eu já criei esse notebook para gente e esse notebook primeiro, que notebook parte 1, esse primeiro notebook que eu criei, ele basicamente traz para a gente alguns conceitos bem básicos de Python que vão ser importantes para o desenvolvimento das nossas tarefas durante o curso. Tem vários conceitos, tá? Tem coisas aqui que eu não acrescentei porque a gente não vai utilizar, mas eu consegui botar aqui bastante coisa que eu acho que já dá para ter uma boa noção do básico do Python para a gente conseguir depois ir para o ArcPy, né? Beleza. E daí, caso vocês queiram saber um pouco mais desses fundamentos que eu vou passar para vocês, vocês podem vir aqui no site do próprio Python, python.org, que tem, além da documentação, tem também esse Beginner's Guide, onde tem alguns links de cursos gratuitos e coisas que vocês podem utilizar para estudar um pouco mais o básico do Python, porque nesse curso, como é um curso curto e é de Python aplicado, eu não vou ficar revisando tanto essa parte da linguagem, né? Porque depois a gente já vai ter que ir para o ArcPy. E se vocês quiserem saber um pouco mais dos ArcGIS Notebooks, vocês entrem no site da Esri e procurem por notebooks em ArcGIS Pro, e daí vocês vão entender um pouco mais sobre eles. Basicamente, eles são
é uma ferramenta open source que possibilita que a gente escreva códigos em uma estrutura que se parece muito a um bloco de notas, assim, a um caderninho mesmo. Vocês vão ver agora. Então, vocês conseguem ver aqui comigo que eu tenho aqui um notebook aberto. E daí o interessante daqui é que a gente consegue colocar alguns comentários nessa linguagem chamada Markdown, o que possibilita que a gente estruture o código com títulos, subtítulos. A gente clica aqui, ó, ele tem uma hierarquia onde ele vai organizando a nossa estrutura de código, que para quem gosta de trabalhar com ciência de dados é muito interessante. E também é muito interessante quando a gente quer dar um curso, porque a gente consegue basicamente escrever os capítulos aqui de uma maneira bem estruturada, né? Ó, vocês conseguem ver que está tudo separado por tópicos, né? Então tá. Então, deixa eu ver. Vamos começar com essa parte de conceitos básicos, passando para vocês a função print. A função print é uma built-in function que chamam, né, que são as funções nativas do próprio Python. Tá? Que ela faz? Para que ela serve? Ela serve para a gente exibir valores que a gente vai colocar dentro desses parênteses. Então, basicamente, a gente coloca o valor que a gente quer exprimir aqui dentro e quando a gente executar, ele vai retornar essa mensagem para nós. Ele vai retornar a mensagem que é o conteúdo da função, né? Então, por exemplo, se a gente vir aqui e pedir para executar, ele vai retornar 10. E daí, se a gente quiser executar o conteúdo desse outro aqui, vai aparecer aqui embaixo. E o que acontece? Aqui vocês estão vendo que a gente tem essas aspas, né? Quando a gente vai trabalhar com conteúdos textuais, dá para se dizer assim, a gente utiliza um formato chamado string. String basicamente são cadeias de caracteres, a gente vai ver isso logo adiante. Não é um texto em si, é como se fosse um código, é um símbolo que a gente consegue estruturar de uma maneira combinada. Assim, a gente consegue combinar esses símbolos formando essa cadeia, né? No caso aqui a gente tem vários símbolos juntos que formam essa cadeia de caracteres que é essa frase, bem-vindo ao curso de Python. Certo? Seria ter um ponto aqui, né, para ser uma frase completa. Então, se a gente quiser, por exemplo, printar semana das geociências, como é um texto, né, como é uma string, a gente tem que colocar essas aspas. Geociências. Ó, se a gente colocar sem as aspas, o que vai acontecer? Vai dar um erro. Ó, um erro de sintaxe. Por quê? Porque em Python, quando a gente vai escrever esses textos, a gente precisa utilizar essas aspas, tá? Beleza. Vamos tirar aqui porque me dá agonia ver esses erros. Assim, eu gosto do código bem limpo. Então, passando por isso, agora a gente vai ver as variáveis. Variável é um conceito muito importante que a gente tem em programação de modo geral. Eles são recursos que servem para a gente armazenar valores na memória do nosso computador. Então, a gente, em Python, estrutura as variáveis da seguinte maneira. A gente utiliza esse sinal de igual, aqui, e daí tudo que a gente coloca à esquerda é o nome da variável e à direita é o valor dela. E daí um detalhe importante. Em Python, quando a gente vai criar uma variável, a gente não usa acentos, né, caracteres especiais, e nem espaços. Daí uma boa prática para a gente lidar com isso, no caso dos espaços, é usar um underline. E também outra coisa que é importante é a gente evitar utilizar letras maiúsculas também nesses nomes de variáveis.
Isso é mais uma questão de boa prática mesmo, assim, não, usar a letra maiúscula não vai dar um erro no nosso código, mas ele fica mais organizado e mais estruturado. Então, a gente criou aqui uma variável chamada nota aprovação e o valor dessa variável é 7. Tá? E daí, quando a gente utiliza aquele comando print que a gente viu ali em cima e coloca dentro o nome da variável, a gente vai ter o retorno do valor dela. Por exemplo, se a gente mudar aqui, ó, e executar aqui embaixo, a gente já vê que mudou o resultado, né? Vamos deixar isso aqui fechado por enquanto. Tá. E daí, aqui da mesma maneira, a gente cria aqui uma variável chamada capital do Brasil, pede para printar, e a gente tem o conteúdo. Isso aqui, acho que esses dois conceitos aqui são os mais básicos e que vocês mais vão ver quando vocês estiverem trabalhando com Python, tá? E daí agora a gente vai avançar um pouquinho nessa estrutura, nessa parte de fundamentos, para ver os tipos de dados. Existem 4 tipos básicos, assim, né, que a gente tem que saber mesmo quando a gente estiver trabalhando com Python, que é os números inteiros, conhecidos como integers ou int, os floats, que são os números decimais, as strings, que a gente já viu um pouquinho ali em cima, e as variáveis booleanas, que são oriundas da ideia da lógica booleana, de uma lógica binária, de verdadeiro ou falso, que são muito utilizados dentro da programação de modo geral. Tá? Então, tá. Números inteiros. Aqui a gente vai atribuir esses dois valores a essas duas variáveis, e daí a gente vai utilizar uma outra função, que é a função type, que ela retorna o tipo da variável. Então aqui, por exemplo, se a gente chamasse um print e colocasse só o x, a gente ia ter o valor dele. Mas aqui a gente colocou dentro do print uma outra função chamada type. Então vocês estão vendo que aqui tem um outro parênteses com o conteúdo dessa outra função chamada type. Então ele vai retornar que é uma classe int, que é integers, que são os números inteiros. Tá? E daí aqui nós temos os floats, números decimais. Em Python a gente não utiliza a vírgula para determinar esses números decimais. A gente utiliza sempre o ponto. Então é bem importante vocês verificarem esse tipo de sintaxe para ver se está correto. A gente sempre utiliza ponto, nunca vírgula, senão vai dar um erro. Então aqui a gente tem aqui esses dois valores, 2.4 e 10.11, e daí se a gente printar o tipo, a mesma coisa, vai dizer que é float agora. Tá? Aqui vocês estão vendo que eu estou executando esses códigos apertando um botão, né? A gente tem duas opções aqui. A gente pode apertar Ctrl Enter para executar, ou vir aqui, ó, e clicar em Run. Tá? Eu utilizo o Ctrl Enter normalmente. Tem uma série de teclas de atalho aqui para os Jupyter Notebooks, mas eu na verdade não utilizo todas elas. Eu utilizo o Ctrl Enter, o B, que serve para a gente criar novas células, e o DD, duas vezes o D, que serve para deletar. Tá? O resto eu não uso, mas traz agilidade saber essas shortcuts. Então, outra coisa importante que eu queria passar para vocês, que os códigos em Python, eles sempre são executados de cima para baixo. Então, se a gente está aqui, ó, e pede para ele executar o valor de x,
ele vai executar o último valor que foi atribuído a x. Porque, por exemplo, aqui era 1. E ele já não vai mais considerar isso aqui, porque aqui a gente já atribuiu um outro valor. Então ele é sempre executado de cima para baixo, mas daí se a gente atribui um outro valor a uma variável, é esse novo valor que vai valer. Tá? É bem tranquilo isso aqui, é bem fácil de entender. Daí aqui, eu acho que eu já adiantei essa parte aqui para vocês, temos as strings, né? Que são essas cadeias de caracteres. Então a gente pode colocar aqui um type. E vai dizer que é uma str, tá? Que é a abreviação de string. Aqui no Jupyter Notebook, a gente às vezes não precisa utilizar o print para chamar as outras funções. Se a gente colocar só o type, já funciona. Mas se vocês estiverem trabalhando com um arquivo .py, por exemplo, isso acho que não funciona da mesma maneira. Então vocês têm que ter um certo cuidado aqui. Algumas coisas funcionam dentro do Jupyter Notebook, mas não funcionam para um arquivo .py. Arquivo .py é, na verdade, a extensão de um arquivo Python, né? Então, aqui, passando agora, a gente chega nas variáveis booleanas, que são aquelas que eu falei que são baseadas na lógica booleana, onde nós temos o valor verdadeiro ou um valor falso, né? Ou é uma coisa binária, ou é falso ou é verdadeiro. E aqui em Python eles são representados como true ou false, ou 1 ou 0, sendo que daí quando for 1 é verdadeiro, né, true, e quando for 0 é falso. E daí vocês podem reparar que às vezes vocês estão escrevendo um código, daí vocês querem saber se o valor é verdadeiro ou falso, e ele retorna 1 ou 0 ao invés de true ou falso. Aqui no caso ele retornou true, mas ele poderia retornar 1, que vocês já saberiam que é a mesma coisa, que é verdadeiro. Beleza. Agora a gente vai começar a complicar um pouquinho. A gente vai chegar nos operadores relacionais. Não é nada demais, mas a gente vai começando a complicar um pouquinho a coisa. Depois, quando a gente entrar aqui, fica um pouquinho mais complicado. E daí a gente vai ter aprendido quase todo o básico de Python aqui. Em poucos minutos a gente vai ver o básico do básico do básico. Tá? Então, o que são esses operadores relacionais? Eles servem para a gente comparar, a gente ver a gente comparar valores. A gente tem o de igualdade, que ele é representado por dois sinais de igual, porque quando a gente utiliza um só, ele é atribuição de uma variável, né? Então, para a igualdade, a gente utiliza 2. Esse ponto de exclamação com o sinal de igual, que conota a ideia de diferença. Esse aqui que significa maior que alguma coisa, menor que. Esse aqui maior igual e esse aqui menor igual, tá? Então aqui mais uma vez a gente atribui dois valores a x e y e a gente quer saber se y é maior que x. É falso, porque ó, y é 1 e x é 3. Então a gente sabe que 1 logicamente não é maior que 3. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, diferente, teríamos como resposta true, porque realmente y é diferente. E se a gente colocasse menor ou igual, verdadeiro também. E por aí vai. Vocês podem ir brincando, criando novas variáveis e testando esses sinais aqui, tá?